A possível escolha de Papa Essiedo como Severo Snape na série de Harry Potter da HBO deixou a maioria dos fãs da saga descontentes. Mas aparentemente é isso mesmo que vai acontecer. Eu já falei muito sobre isso aqui no canal, mas não tem jeito. A gente vai precisar falar sobre isso novamente. Inclusive, eu vou trazer pra vocês uma opinião muito interessante de um canal de Harry Potter importantíssimo no Brasil, tá? Já ficaram curiosos, né? Então, ó, cola comigo. Lumos Máxima. E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Na semana passada, o Deadline publicou uma matéria escrita por Nelly Andriva, dizendo que o ator Papa Essiedo estaria em fase final de negociações com a HBO para atuar como Severo Snape na nova série de Harry Potter, que vai adaptar os 7 livros da saga. É claro que a gente ainda não pode dar como confirmada a escalação de Essiedo como Snape, mas o lance é que tá acontecendo exatamente a mesma coisa que aconteceu com o ator John Lithgow, que já tá confirmado como o Dumbledore da série. O Deadline também tinha publicado uma matéria dizendo que John Lithgow estava em fase final de negociações com a HBO pro papel do Dumbledore. E coisa de uma semana e meia depois, o próprio ator confirmou que ele iria mesmo interpretar o lendário diretor de Hogwarts. Então assim, embora a gente ainda não possa confirmar Papa Essiedo como Severo Snape, eu diria que é praticamente certo que isso aconteça. Eu vou me surpreender muito se isso não acontecer. Eu já publiquei aqui no canal uma série de vídeos falando sobre o porquê de eu achar que essa é uma decisão completamente equivocada da HBO. Nesse primeiro vídeo aqui, ó, eu falo sobre a importância de manter a caracterização original de um personagem tão grande, tão importante quanto o Snape. Nesse segundo aqui eu falo sobre como que a história pode ser alterada por uma mudança de etnia tão drástica como essa. Porque sim, meus amigos, do contrário do que muita gente tem tentado transmitir por aí, alterar a etnia de Severo Snape pode sim modificar a história e distorcer completamente os eventos e as relações dele com outros personagens. Ou seja, quando você descaracteriza um personagem tão grande, tão importante quanto o Severo Snape, isso também surte efeito em personagens que se relacionam de alguma forma com ele, como por exemplo os Marotos, Lilian Evans e até mesmo Harry Potter. Nesse vídeo eu também falo um pouco sobre o que eu acredito ser a verdadeira representatividade, que ela não deveria vir da simples mudança de etnia de personagens originalmente criados como brancos, mas sim da criação de personagens negros fortes, bem desenvolvidos e com histórias próprias, intrigantes e bem interessantes. Agora, nesse terceiro vídeo aqui, eu falo sobre a origem do personagem do Snape, ou seja, eu falo sobre a própria criação do personagem e, inclusive, falo da pessoa que inspirou J.K. Rowling a criar o Snape, que era um professor dela de química. Eu falo também sobre quais foram as palavras usadas nos livros e em outros textos escritos pela própria autora da saga para descrever o Snape fisicamente. E mais importante do que isso, eu falo sobre o significado dessas palavras. E é nesse vídeo que eu refuto a balela que alguns tentaram transmitir pela internet afora, que a cor do Snape foi dita só de maneira indireta nos livros de Harry Potter, quando na verdade o livro deixa isso absolutamente claro o tempo todo. Inclusive com esse trecho aqui do capítulo 28 de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Snape tinha apontado a varinha diretamente para Tiago. Houve um lampejo e um corte apareceu em sua face, salpicando suas vestes de sangue. Ele girou, um segundo lampejo depois. Snape estava pendurado no ar de cabeça para baixo, as vestes pelo avesso, revelando pernas muito magras e brancas e cuecas encardidas. Enfim, eu acho que esses 3 vídeos estão bem completinhos e expressam muito bem a minha opinião sobre essa escalação de Papa Essiedo como Severo Snape. Eu não vou repetir os argumentos e as explicações que eu usei nesses vídeos, então se você ainda não assistiu esses 3 conteúdos ou algum deles, eu vou te pedir para parar esse vídeo aqui agora e ir lá assistir todos eles. Isso vai ser importante para te dar mais contexto e também para você entender melhor tudo o que eu penso sobre esse assunto. Então corre lá e se certifique de que você tenha assistido todos os 3 conteúdos que eu mencionei. E depois você volta aqui e continua desse ponto, beleza?
Bom, primeiro eu preciso começar dizendo que eu verdadeiramente respeito o direito que as pessoas têm de genuinamente gostar da ideia da escalação de um ator negro para interpretar Severo Snape, que é claramente um personagem branco, como mostram tanto os livros como a própria origem dele, a própria maneira como ele foi concebido, como ele foi criado pela autora J.K. Rowling. Eu respeito o direito que as pessoas têm de saber tudo isso e ainda assim gostar da ideia da mudança de etnia do Snape. E mais, eu acho que as pessoas têm o direito também até de achar que o arco do personagem deveria ser modificado para apresentar pontos que não foram abordados ou apresentados na história original. Eu vi pela internet algumas pessoas que acham fascinante a ideia de uma releitura dos livros, modificando a história de alguns personagens e tudo mais, inclusive o arco do próprio Snape. Honestamente, eu acho que isso seria uma droga, tá? Mas, mais uma vez, eu respeito o direito que as pessoas têm de querer que a série seja uma releitura da obra. Só que o problema, meus queridos, meus anjos, é que não foi isso que a HBO prometeu pros fãs. Eles não prometeram uma releitura dos livros. E eu acho que é importantíssimo deixar isso claro. A HBO, na figura do seu CEO Casey Bloys e a própria J.K. Rowling, que inclusive é produtora executiva da série, prometeram categoricamente que eles entregariam para os fãs uma série totalmente fiel aos 7 livros da saga. Na época do anúncio, Casey Bloys, presidente e CEO da HBO e Max Content, disse que a série seria uma adaptação fiel dos livros de J.K. Rowling e que ela mergulharia a fundo em cada um dos livros icônicos. A própria autora da obra diz o seguinte, o comprometimento da Max em preservar a integridade dos meus livros é importante para mim. E estou ansiosa para fazer parte desta nova adaptação que permitirá um grau de profundidade e detalhes somente oferecidos por uma série de televisão de longa duração. Percebem como não tem uma promessa de releitura aqui? A promessa é de uma adaptação fiel e íntegra à obra original. E aí, isso é óbvio, mas hoje em dia a gente precisa dizer o óbvio, né? É claro que fidelidade não significa que a série vai reproduzir com exatidão todo o conteúdo dos livros. Todo mundo sabe disso, ô gênio. Ô sabichão do Twitter, vem comigo aqui, cola comigo, Deixa eu desenhar isso aqui pra você. Todo mundo sabe o que significa quando alguém fala que uma série ou um filme foi ou não foi fiel ao seu material de origem. Sacou? Todo mundo sabe que é impossível ser igual, não tem tempo de tela que seja capaz de fazer isso. Alguns aspectos vão sim precisar ser mudados, mas essas mudanças são pequenos ajustes no roteiro para que o texto do livro seja adaptado para uma série de TV, que é o caso da série de Harry Potter da HBO. Quando se fala de fidelidade em uma adaptação, significa capturar a essência da história e dos seus momentos e acontecimentos mais importantes. Significa reproduzir os personagens exatamente como eles são na história original. E sim, isso inclui a caracterização física desses personagens quando ela é apresentada claramente nos livros, que é o caso do Snape. Significa não distorcer os arcos e histórias dos personagens, nem muito menos as mensagens principais da obra. Significa não descaracterizar o material base. Isso não significa que cada linha de diálogo ou cada cena precisa ser replicada palavra por palavra, ou exatamente da mesma forma, porque mídias diferentes exigem abordagens diferentes. Sacou a parada? Quando se promete fidelidade e principalmente integridade, espera-se respeito ao enredo, à construção dos personagens, à descrição física deles e ao tom da história. Alterações pontuais são esperadas, mas mudanças radicais que contradizem o espírito do livro ou do próprio personagem, dos personagens, aí já é outra conversa, né? Aí já é um pouquinho demais, você não acha não? Mas ainda assim, mesmo sabendo o que foi prometido pela HBO e pela própria autora da saga, eu acho muito interessante que existam vozes conflitantes, que existam opiniões diferentes sobre o assunto, mas desde que tudo isso seja feito de maneira intelectualmente honesta e com respeito ao coleguinha do outro lado, não é mesmo? Mas infelizmente, assim como existem os preconceituosos que se aproveitam de divergências de opinião como essa para canalizar todo o seu ódio e suas frustrações, também existem aqueles que adoram sinalizar virtude. Os famosos arautos da justiça, os ativistas de rede social que acusam todo mundo que pensa diferente deles de cometer crimes, chamando de racis, de transfobes, de bigodista. Já viram isso em algum lugar? Na minha opinião, esses são tão intolerantes e preconceituosos quanto aqueles imbecis que vão atacar atores e atrizes nas redes sociais
por eles serem aceitado um trabalho. Pra mim, são tudo farinha do mesmo saco. E não adianta gritar, não adianta vir aqui com acusaçãozinha vazia. Ninguém mais tem medo desse bando de hipócrita metido a cancelador. As pessoas já estão de saco cheio disso e ninguém mais vai parar de falar porque tá com medinho do fantasminha do cancelamento. Essa galerinha que fica aí imputando crime pros outros, falando de discurso de ódio, é a mesma galerinha que foi lá no perfil, nas redes sociais da menina lá que interpretou a Nora, da menina que ganhou o Oscar, esqueci o nome dela agora. Essa é a mesma galerinha que vai lá pra arrebentar com a menina só porque ela ganhou o Oscar. Sabe por quê? Porque a atriz favorita deles não ganhou. Sacou? A atriz que tem a mesma ideologia que eles. É dessa galerinha que a gente tá falando. Essa galerinha aí banalizou tudo, encontrando pelo em ovo, encontrando motivo pra se ofender, pra poder acusar os que pensam diferente deles de cometer crimes graves e até inafiançáveis em alguns casos. Tão logo um negro se posiciona contra a ideologia deles, ele se torna um mau negro, uma vergonha pra eles, e mal sabem eles que fazendo isso, eles é que são os preconceituosos. Mas enfim, eu ainda vou ter uma oportunidade pra falar profundamente só sobre isso, tá? Por enquanto, agora a gente só vai mudar de assunto, tá? A gente vai falar sobre uma outra coisa agora. Bom, eu disse pra vocês no início do vídeo que eu ia mostrar uma publicação feita por um criador de conteúdo de Harry Potter importante. Na minha opinião, ele talvez seja o mais relevante pra história da criação de conteúdo de Harry Potter no Brasil, tá? Eu tô falando do Thiago Novaes, que é o dono e apresentador do canal Observatório Potter. Aliás, eu acho que esse é o melhor nome de canal de Harry Potter que nós temos no YouTube mundial, tá? Não é nem do Brasil, não. No YouTube mundial. Só queria lançar isso aí no universo. Eu acho que é interessante a gente repercutir a opinião do Thiago, porque ele cria conteúdo de Harry Potter há vários anos e embora ele não esteja lá muito ativo aqui no YouTube ultimamente, o canal dele foi simplesmente o primeiro canal de Harry Potter no Brasil. E é por isso que eu acho que talvez ele ainda seja o mais relevante para a história da criação de conteúdo de Harry Potter aqui no Brasil. A partir do pioneirismo dele, vários outros canais de Harry Potter surgiram também. E além disso, por mais que eu discorde de praticamente tudo que ele falou no post, e por mais que aparentemente a maioria dos fãs de Harry Potter não gostaram da ideia da possível escalação de Papa Cedo como Snape, isso que o Thiago falou reflete a opinião de uma parcela de fãs da saga de Harry Potter. Então eu acho que é legal a gente ver esses argumentos aqui, entender eles e, claro, obviamente, oferecer um contraponto também, né? Marotos racistas? Um bom roteiro é capaz de deixar claro que o motivo do bullying não era racial. Ó, só pra contextualizar, pra quem talvez não tenha entendido esse início da publicação, o Thiago aqui tá respondendo ao argumento de muitos, inclusive um argumento meu, de que colocar um homem negro pra interpretar Severo Snape pode mudar totalmente a percepção da história aos olhos de algumas pessoas. Se você já assistiu aqueles meus 3 vídeos que eu mencionei no início, você sabe do que eu tô falando, né? Os marotos podem deixar rapidamente de ser adolescentes babacas e arrogantes que faziam bullying na escola para serem adolescentes que tinham um preconceito racial. Inclusive, também pode acontecer isso com a Lilian. De acordo com a história original, a Lilian não deixa de ser amiga do Snape por questões fúteis e mesquinhas. Ela se afasta porque ele fez escolhas que entram em conflito direto com os valores dela. Agora, se o Snape de repente é um personagem negro, isso pode gerar a falsa percepção de que ela se afastou dele porque escolheu o carinha rico e branco em detrimento do rapaz negro. Até o Harry, que já encrenca com o Snape logo de cara, poderia sofrer esse tipo de percepção equivocada. Enfim, só pra contextualizar aí, era algo mútuo. Snape não era o coitadinho da história. Ele também provocava, e muito, James, Lupin, Sirius e Rabicho. Podem abordar a diferença de ideologias. Snape se envolveu com os Comensais da Morte, enquanto James era contra Voldemort. O interesse mútuo por Lilian e a própria questão da rivalidade entre Grifinória e Sonserina. A única coisa que talvez precisem mudar é o bullying relacionado ao nariz e ao cabelo. No restante, é possível deixar claro que não há viés racial. Já a desconfiança de Harry em relação a Snape, desde o início se deve à própria implicância de Snape com ele. Acredito que é totalmente possível deixar isso evidente, ainda mais se o elenco como um todo for mais diverso. Snape não será o único personagem interpretado por um ator negro na série. E se o Lupin ou Sirius forem também? A própria Hermione, melhor amiga de Harry, tem grandes chances de ser interpretada por uma atriz negra. Essa é minha opinião.
Vamos esperar e ver o caminho que a HBO vai seguir. Bom, vamos lá. Logo de cara, o Thiago sugere aqui que um bom roteiro poderia corrigir, ou melhor dizendo, poderia evitar a percepção de que os marotos eram racistas e que por isso faziam bullying com o Snape, certo? Não é isso mesmo que você sugere, Tiagão? Então, mas é que esse bom roteiro já existe, cara. E ele se chama série de livros de Harry Potter. Percebe o que eu tô querendo dizer? Saca só. Você acha, Tiago, que a J.K. Rowling fez um trabalho ruim ao escrever os livros de Harry Potter? Eu tenho certeza absoluta de que você não acha isso. Alguém aqui que tá assistindo esse vídeo realmente acredita que a J.K. Rowling falhou ao explicar a história do Snape e dos marotos e de como que as coisas aconteciam entre eles? Eu acho que não, né? Pois bem, a J.K. Rowling escreveu esses livros maravilhosamente bem. E ainda assim, o que mais tem na internet são fãs que passam pano pro Snape e dizem que ele era um coitadinho, enquanto os marotos, que eram os vilões da história. O fato é, e você mesmo reconhece isso, Thiago, porque afinal você conhece muito bem a saga. O fato é que os marotos eram malditos quando eram adolescentes, mas o Snape também era. Eu já falei disso aqui no canal diversas vezes. Basta abrir os livros e ler que tá lá. Mas nem todo mundo consegue ver isso. Ainda assim, existe um número elevadíssimo de pessoas com a percepção equivocada, na minha opinião, achando que o Snape era um coitadinho injustiçado. E mesmo os livros deixando isso absolutamente claro, tem gente que simplesmente não tem essa percepção. Então, o que impede que isso aconteça na série também? Pra mim é muito óbvio que ao colocar um ator negro pra interpretar o Snape, muita gente vai sair com essa sensação de preconceito racial. E isso foge do controle dos roteiristas. Mesmo sabendo que o racismo pela cor da pele não existe em Harry Potter, afinal a gente sabe que o racismo na saga é retratado pela supremacia de sangue, se o sangue é puro ou não. Mas isso tudo aqui a gente tá falando contando que os roteiristas realmente não vão incluir essa pauta racial de cor de pele na história, né? Porque a gente sabe que na grande maioria das vezes, às vezes não acontece, é verdade, mas na grande maioria das vezes essas mudanças de etnia não vêm sozinhas, elas vêm acompanhadas de mudanças no roteiro também. Então assim, se eles pretendem fazer uma mudança tão drástica na caracterização de um personagem como o Snape, o que me garante que os próprios roteiristas não vão querer incluir o preconceito pela cor da pele também, além do preconceito pelo status de sangue que já existe na saga. Sacaram o que eu tô querendo dizer? E aí, se for esse o caso, a gente já tá falando de uma releitura e não de uma adaptação fiel e íntegra como foi prometido pros fãs. Mas aí a gente tem que esperar a série sair, porque a gente não sabe se os roteiristas vão incluir isso. Beleza, meu anjo. Só que depois que a série sair, não adianta mais reclamar, já saiu, a cagada já vai ter sido feita. É antes que a gente reclama, a gente não reclama depois. O fã, ele tem que exigir a parada antes de ser lançada, para que os estúdios entreguem aquilo que eles prometeram, aquilo que os fãs esperam. Sacou? Agora, ainda que eles não incluam isso, mesmo que eles procurem fazer o melhor para deixar claro que a questão do Snape com os marotos não era um caso de preconceito racial, ainda assim, podem ter certeza de que vai chover de ativista de Twitter. Sabe? A galerinha que eu citei anteriormente? Os que adoram imputar crime para quem pensa diferente deles? Então, esses são os mesmos que vão deturpar a história, como vocês já sabem que acontece e sempre aconteceu com a saga, né? Todas essas balelas de que a obra é antissemita, que faz apologia ao racismo, enfim, esse monte de baboseira que vocês já conhecem muito bem. Galera, só para vocês terem uma ideia, eu já vi uma galerinha argumentando, dizendo que o motivo do Sirius ter desconfiado que o Lupin era o espião do Voldemort e não o Pettigrew, foi que o Sirius tinha preconceito pelo Lupin ser um lobisomem. Olha essa viagem, cara. A própria história desmente isso. Quando o Sirius e o Tiago descobriram que o Lupin era um lobisomem, eles não abandonaram o amigo deles. Eles decidiram virar animagos para passar tempo com ele durante as transformações. E vocês sabem muito bem o quão perigoso é o processo para se tornar um animago. Muita coisa pode dar errado. E eles fizeram isso de maneira ilegal, sem o acompanhamento do ministério ou de algum bruxo mais velho e mais experiente. Simplesmente não faz sentido nenhum essa percepção de que Sirius tinha preconceito pelo Lupin ser lobisomem. Mas ainda assim,
tem gente que pensa essa maluquice, sacou? O Thiago também sugere no post dele que o problema dos marotos racis poderia ser resolvido simplesmente colocando um ator negro pra interpretar um dos marotos. Ele até menciona aí o Sirius e o Lupin. O Sirius eu até não consigo ver grandes problemas, mas Thiago, e todos vocês aí que estão assistindo esse vídeo agora, vocês acham uma boa ideia colocar um ator negro pra interpretar o Lupin, que é um personagem que vive a maior parte da história sendo marginalizado pela comunidade bruxa por causa da condição dele de lobisomem? Não seria novamente o clássico personagem negro colocado em posições de inferioridade que os mesmos ativistas de Twitter criticam tanto? Seria mesmo legal fazer isso? Eu tô levantando uma questão aqui, tá? Eu não tenho tanta certeza se seria interessante fazer isso. Seria mais um caso que poderia gerar um monte de percepção equivocada. Vocês todos sabem muito bem que a J.K. Rowling é chamada de racis por ter incluído os elfos domésticos na história, quando na verdade eles estão ali justamente como uma forma de criticar o racismo e o preconceito. Sacou a parada, meu irmão? É sério mesmo que vocês acreditam que é o roteiro que vai corrigir ou evitar percepções equivocadas quando a própria obra, que foi escrita de maneira irretocável pela J.K. Rowling, sofre com esse tipo de estupidez e canalice? Hein, Tiagão? Você acha mesmo, cara? Na moral? Mas ó, o ponto principal aqui talvez nem seja esse. O ponto é que fica aquela impressão, aquele cheirinho de fezes, sacou? Aquela porcariazinha no ar de que para fazer uma mudança de etnia no Snape a gente precisa também pensar em alterar outros personagens e inclusive mudar até mesmo o tipo de bullying que o Snape sofria. O nariz adunco e os cabelos oleosos do Snape sempre foram características marcantes no personagem. Até por isso, ele sofria bullying por essas características. E o Thiago sugeriu como solução que esse bullying fosse modificado. Estão percebendo o que eu tô querendo dizer? Hein, Thiagão? Sacou? Sacou meu ponto? Parece que aos poucos Harry Potter vai deixando de ser Harry Potter para fazer uma mudança de etnia que não tinha a menor necessidade de acontecer. Ninguém iria reclamar pelo fato do Snape não ser um homem negro. Isso é um não problema e não se trata de o Papa ter ou não ter talento, dele ser ou não ser um bom ator. Isso não vem ao caso. É só que no Snape, uma mudança como essa simplesmente não cabe. Ele poderia interpretar vários outros personagens da saga. Eu já dei exemplos, inclusive, nos meus vídeos anteriores. Para que haja diversidade, para que haja a famosa representatividade, não precisa ser necessariamente com o Snape, sacou? Sabe uma personagem de destaque na saga que teria zero problema se fosse uma atriz negra? Minerva McGonagall. Não existe menção clara de etnia na Minerva. E ela não tem qualquer tipo de interação com outros personagens que possa causar algum tipo de concepção errada pelo fato dela ser negra. O que eu tô querendo dizer é que nenhum personagem corre o risco de ser taxado de racis por causa de uma Minerva negra. E ela é uma bruxa extremamente inteligente, respeitada e que ocupa uma posição de poder. Além disso, cara, no fim das contas, se a gente tá esperando que o roteiro resolva tudo, já tem algo de errado. Significa que decisões erradas foram tomadas e agora a gente tem que confiar que o roteiro vai salvar os problemas gerados pelas decisões erradas, sacou? E não tem necessidade disso. O roteiro base da série já tá prontinho. E ele já tá todo amarradinho. Mais uma vez, esse roteiro base se chama Livros de Harry Potter. Os roteiristas da série só precisam adaptar tudo isso para que caiba dentro do formato de uma série de TV. Só isso. Então, resumindo tudo, você não me perguntou, tá, Thiago? Mas eu respeitosamente discordo da sua opinião, meu querido. Eu respeito o direito que você tem de ter essa opinião e eu acho que é muito importante que você continue a compartilhar qualquer que seja a sua opinião honesta. Mas eu acho que nessa opinião aqui você acabou desconsiderando um fato já mencionado aqui nesse vídeo e que é fundamental nessa história toda. A HBO e a própria J.K. Rowling prometeram uma série fiel e íntegra aos livros. Eles não prometeram uma releitura. E assim, desde quando essa série foi anunciada, eu tenho incentivado as pessoas a apoiarem a ideia.
Eu tenho sido um entusiasta da série, dizendo o quanto que a gente precisa de uma nova adaptação dos livros como essa, que seja fiel e que entregue tudo aquilo que a gente sempre achou que os filmes não entregaram. Durante esse tempo, muita gente veio aqui no canal dizendo que a série seria só lacração e que seria um desastre. E eu honestamente acreditei que nós não teríamos esse tipo de representatividade e diversidade forçada. Várias vezes eu contra-argumentei essa galera que vinha falar isso aqui no canal, inclusive. E mais, vários fãs antigos da saga nunca quiseram essa série e continuam não querendo porque acham que os filmes já fizeram um bom trabalho. Eu sempre me posicionei a favor da série, achando que ela faria um bem enorme para a comunidade de fãs de Harry Potter, reestabelecendo o conhecimento da saga de uma maneira mais profunda e mais correta, coisa que os filmes nunca conseguiram fazer. Mas eu defendi tudo isso por causa da promessa que foi feita de que essa série seria totalmente fiel e íntegra aos livros. Não se enganem, tá? Eu não tô dizendo que a partir de agora eu não vou apoiar mais a série, muito pelo contrário. Eu vou continuar a apoiar, eu vou continuar a ser um entusiasta da série. Eu vou continuar a torcer para que ela seja o grande sucesso que ela tem o potencial de ser. E caso o Papa Ecedo seja mesmo confirmado como Snape, eu vou torcer por ele para que ele faça o melhor Snape da história. E eu, sinceramente, não acho que se eles caminharem para essa direção, que isso significa que a série tá perdida e que vai ser um fracasso só por causa disso. Mas eu acho sim que isso não é um bom sinal. Não é um bom indicativo. Então eu preciso dizer o seguinte, se essa série não for fiel e íntegra como foi prometido, de fato, eu vou ser obrigado a admitir que eu estava errado e que realmente nós não precisávamos dela. Porque se for para entregar um material de releitura, cheio de modificações e deturpações, então realmente seria melhor que a gente só tivesse os filmes mesmo e que eles focassem em fazer alguma outra história nova dentro do universo mágico de Harry Potter. Mas é isso, meus queridos. Agora eu quero saber mesmo o que vocês pensam de tudo isso. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Se você chegou até aqui, clica nesse botão e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Estão aparecendo aí alguns vídeos para você assistir, caso você ainda não tenha feito isso. A gente se vê, hein? Aqui, Nox.